Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pré-jogo de hoje, Portuguesa e Flamengo. Se enfrentarão hoje às 21 horas no estádio Luso Brasileiro. O jogo será na casa da Portuguesa, né? E o Flamengo, devido à derrota para o Vasco, precisa vencer, né? Mas antes disso, gostaria de lembrar a todos do nosso sorteio, né, galera? Assim que chegarmos a 1000 inscritos aqui no canal, faremos o sorteio do manto novo do Mengão. É só você ir lá no nosso Instagram, fla.es, tem um videozinho lá de 9 segundos. Você vai ver as regras, seguir as regras para participar do sorteio do manto novo do Mengão aqui no nosso canal, beleza? Vou fazer uma live ao vivo no dia do sorteio, vou sortear ao vivo para todo mundo ver. Valeu? Vamos falar do jogo de hoje. Flamengo e Portuguesa, né? Portuguesa e Flamengo. Flamengo que poupou na lista de relacionados, poupou todo o seu time praticamente, né? O time que vai começar a Libertadores não está relacionado para esse jogo aqui. O que vimos no jogo passado? Vimos um Flamengo desconfigurado no primeiro tempo, onde o Rogério Ceni, ao meu ver, tá, galera? É a minha opinião. Fez os testes possíveis que ele tinha para fazer. Deixa eu dar uma... Segura aí, galera. Vamos lá. O Rogério Ceni fez, ao meu ver, todos os testes possíveis que ele poderia fazer antes da estreia da Libertadores, e ele fez esses testes diante do Vasco da Gama. O que aconteceu no jogo? Ele mudou o Gerson de posição, mudou o Everton Ribeiro de posição, colocou o João Gomes, acreditando que poderia dar algum resultado. Infelizmente, no primeiro tempo o Flamengo não jogou nada, foi muito mal e, além de tudo, os jogadores também não ajudaram, ou seja, a gente não via o Flamengo marcando o Vasco da Gama sob pressão, assim como não vimos o Flamengo marcar o Palmeiras sob pressão. Pressão essa que o Flamengo exerceu muito bem diante do Bangu e diante do Madureira, que era o único invicto do Campeonato Carioca. Não entendo por que baixaram o ritmo, por que diminuíram, né, essa força de marcação do Flamengo, por que os jogadores fizeram isso em campo. E se refletiu no jogo contra o Vasco, onde o Rogério Ceni testou, não agradou, não funcionou, e no segundo tempo ele voltou os jogadores às suas posições, e aí o Gerson voltou a jogar melhor, o Everton Ribeiro ainda muito abaixo do Everton Ribeiro que a gente gosta, e aí toda a repercussão, né? 3-1 para os vices, comemorando como se tivesse ganho um título, 5 anos que não ganhava do Flamengo, e eles estão felizes da vida. Deixa eles com a felicidade momentânea deles, e nós seguiremos para tentar, né, ganhar todos os títulos possíveis. O Flamengo tem tudo para ganhar, basta jogar bola. Se jogar como jogou com o Bangu e com o Madureira, tem tudo para ser campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Copa Sul, da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e, quem sabe, no Mundial. Basta os jogadores entrarem com força de vontade, com garra, com gana, com raça, que foi o que faltou diante do Vasco. Ah, mas o Rogério desconfigurou o time. Mesmo desconfigurado, se o time do Flamengo exercesse uma pressão em cima do time do Vasco, seria diferente. Mas não fizeram, ficaram apáticos, não entendendo o que o treinador pediu, mas parece um time que não fala. A gente não via ninguém falando nada, a gente não via ninguém nervoso em campo, a gente viu um time simplesmente apático no primeiro tempo. E no segundo tempo, o único jogador que apareceu e jogou melhor, né, foi o Vitinho, que se mostrou força de vontade, mostrou raça com a sua entrada, mudou a configuração do time, voltou o Gerson e o Everton Ribeiro para suas posições, colocou o Vitinho na posição que era do Arrascaeta, tirou o João Gomes, e o Flamengo voltou a render. Mas mesmo voltando a render, a gente viu o Gerson furando, a gente viu o Gabigol furando, a gente viu um time muito aquém do Flamengo que a gente conhece, do Flamengo que a gente sabe o que pode render e o potencial que tem. Mas acredito eu que foi apenas um teste, o Rogério Ceni testou, tendo em vista que todo rubro-negro fala que o Carioca é para o Flamengo testar, mas porque perdeu e era o Vasco, já começaram a sentar o porrete, falando que o Flamengo já está atrás de Renato Gaúcho, inventando um monte de história, a mídia falando um monte de coisa, que o Gerson está insatisfeito, que o de Arrascaeta está insatisfeito, que o empresário do Arrascaeta está fazendo pressão.
o Arrascaeta tem contrato até 2022 e não bateu as metas. O contrato do Arrascaeta previa metas. E no caso do Gerson, o pai do Gerson já falou que não tem nada disso, que o jogador está muito feliz de estar no Flamengo e vamos acreditar que tudo irá voltar ao normal e não mudará nada. Terça-feira a gente estreia na Libertadores. E para o jogo de hoje, galera, o Flamengo está relacionado da seguinte forma: Bruno Viana, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Moura, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Matheus Lima, Matheus Cunha, Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, PP, Peralta, Rodrigo Caio, Ramon, Renê, Rodrigo Muniz, Thiaguinho, Vitinho e o Ayrton. Então, você vê aí, dos profissionais, Rodrigo Caio, Renê, o Muniz, que está indo sempre, né? PP, Michael, Mateuzinho, João Gomes, João Lucas, Bruno Viana, Gustavo Henrique e o Hugo, né? O nosso Neneca. Então, galera, o Léo Pereira também está nesse jogo. Então, a zaga rubro-negra, que não terá Rodrigo Caio, né, para enfrentar o Vélez, terá ou Gustavo Henrique, ou Bruno Viana, ou Léo Pereira junto do Arão, porque o Rodrigo Caio está fora. Eu, particularmente, apesar de todas as críticas que sofrem os zagueiros do Flamengo, eu, sendo um jogo lá na Argentina, eu iria com 2 zagueiros de ofício, eu colocaria Gustavo Henrique e Léo Pereira nesse jogo, eu iria com os dois, tá? Colocaria o Arão com o Gerson na frente, ali na volância, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E aí conversaria com o Diego e com o Vitinho, no caso de Everton estar mal e o De Arrascaeta estarem mal, para os dois entrarem no segundo tempo contra o Vélez. Essa seria a minha opção. Mas o jogo é terça-feira com o Vélez e aí vamos aguardar a posição do Rogério Ceni. Para o jogo de hoje, eu acho que o Flamengo não irá fazer nenhuma invenção, né? Acho que o Rogério Ceni já fez os testes que tinha para fazer, né? Como está praticamente todo o time sub-20 aqui, o Maurício Souza deve participar junto com o Rogério Ceni nessa escalação aí. E eu acredito que será a escalação dos meninos que vinham jogando, né? Jogou as 5 primeiras rodadas, né, galera? O Flamengo jogou as 5 primeiras rodadas com os meninos. Então, acho que vai ser isso. Deve entrar o Michael, o Vitinho aí. Deve colocar a zaga aí, Léo Pereira e Gustavo Henrique ou o Bruno Viana, para adquirirem ritmo, porque precisam disso, né? E vamos ver como será o jogo de hoje. O Flamengo, que está na segunda posição, né? São 9 jogos, Volta Redonda tem 20 pontos, o Flamengo tem 19 pontos e a Portuguesa tem 17 pontos. Se a Portuguesa vencer o Flamengo, a Portuguesa vai a 20 e o Flamengo cairá para a terceira, né? O saldo do Flamengo é de 7, tem 19 gols marcados, o Volta Redonda tem 16 e tem saldo de 10. Não, tem saldo de 12 o Flamengo. O Flamengo tem saldo de 12 e o Volta Redonda tem saldo de 6. O Flamengo sofreu 7 gols e o Volta Redonda sofreu 10 gols. Então, para o Flamengo basta vencer, se classificar nessa rodada. E na última rodada, o Flamengo enfrentará o Volta Redonda. O time da Portuguesa está lá em cima da tabela, é o terceiro colocado. Não será um jogo fácil para os meninos, isso é sem dúvida, tendo em vista que a Portuguesa é a terceira colocada com 17 pontos. A Portuguesa tem 17 pontos e também quer participar desse quadrangular, né? Então, cabe ao Flamengo vencer o jogo hoje contra a Portuguesa. Na última rodada, a Portuguesa enfrentará o Boa Vista e o Flamengo enfrentará o Volta Redonda no Maracanã no dia 24/4. Então o Flamengo joga hoje com a Portuguesa, jogou quinta, joga sábado, dia terça-feira enfrenta o Vélez no dia, hoje são 17,
sábado 17, domingo 18, 19, segunda 20, terça-feira. Então o Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield na terça-feira, por isso o poupar dos jogadores. Não acho nem que está poupando, acho que fez a regeneração, está fazendo a regeneração e o Rogério deve estar treinando com suas peças. Qualidade a gente sabe que o time do Flamengo tem, né? Mas primeiro hoje, galera. Hoje tem que vencer a Portuguesa e a 22 pontos, né? E deixar o Volta Redonda, que enfrenta o Bangu amanhã, lá na casa do Bangu, ver o que vai acontecer. O Bangu esse, que está lá embaixo, tem 5 pontos, não tem mais chance nenhuma, tá mal no campeonato esse ano, o Bangu, né? Então a Portuguesa e o Volta Redonda são os times que brigam com o Flamengo aí. O Fluminense é o 4º colocado, o Vasco da Gama foi a 5º e o Botafogo é o 6º, né? Acredito que classificará a Volta Redonda, Flamengo, Portuguesa e Fluminense. Acho que serão esses 4 aí, os 4 finalistas aí do campeonato. Ah, Deus, mas o campeonato é muito fraco. O Flamengo já era para estar lá na frente, mas o Flamengo está lá na frente. Mesmo com toda a adversidade, o Flamengo que só voltou na 5ª rodada, jogou com a base foi muito bem, os meninos foram muito bem. Perderam um jogo que foi pro Fluminense, uma bola que o Fluminense achou, que o Fluminense não jogou nada naquele jogo, o Flamengo dominou, os meninos dominaram o elenco profissional do Fluminense, né? E infelizmente naquele jogo o Flamengo perdeu. E no último jogo que a gente assistiu foi mudanças táticas, tentativas de adequações numa possível no fato que poderia acontecer na Libertadores e precisasse ser mexido, assim como a gente viu o Jorge Jesus fazer. O Jorge Jesus chegou a jogar com 2 laterais, vocês lembram disso? E foi aquele fiasco contra o Emelec. O Rogério Ceni fez isso contra o Vasco, testou contra o Vasco, como o Jesus testou contra o Emelec já na Libertadores. E foi aquela pressão danada, teve que ganhar em casa, foi para os pênaltis, o time ainda fez 2-0 em casa e parou naquele jogo. A gente estava no Maracanã, a gente estava presente, a gente viu. O Flamengo poderia ter ganho o jogo durante o tempo normal, mas foi para os pênaltis e passou pelo Emelec naquela situação, né? Então acho que o Rogério testou na hora certa, mas perdeu para o Vasco. E daí que perdeu para o Vasco? O Vasco tinha 5 anos que não ganhava do Flamengo. A hegemonia do Flamengo é tão grande que perder para o Vasco ou não fez diferença. Fez tanta diferença que o Flamengo começou a rodar de segundo e terminou em segundo. Não, mas se tivesse ganho seria primeiro. Seria. Mas se perder na Libertadores e for desclassificado é muito pior. Porque o título do Carioca se encaminha muito bem. O Flamengo é o melhor time do Rio. O Flamengo é o melhor time do Brasil. E ao meu ver o Flamengo é o melhor time da América. E espero que o Rogério Ceni entre em campo com o seu time, o que ele tiver de melhor, e que o time faça uma pressão absurda em cima do Vélez, né? E que consiga recuperar as bolas ali na intermediária do time adversário. E que a gente não sofra diante do Vélez, como para alguns foi sofrimento diante do Vasco, para mim não foi nada. Você via na cara dos jogadores que eles estavam fazendo testes, você não via ninguém nervoso, ninguém irritado, todo mundo tranquilo, sabendo o que o treinador estava fazendo, se propondo a jogar da forma que o treinador queria, mas sem vontade. Foi isso que eu vi em campo, porque a gente não via nem os jogadores com vontade em campo. Então não faltou vontade dos jogadores, mesmo com as posições invertidas, faltou vontade, faltou raça. E isso é inadmissível no Flamengo, é o que eu não admito. Por mais que mudou a configuração, o time tinha que ter raça e jogado contra o Vasco na raça. Ó, o Rogério mexeu, está desconfigurado, mas vamos para cima deles, vamos marcar eles sob pressão e vamos ganhar o jogo. No segundo tempo a gente volta no esquema normal para a gente liquidar a partida. Mas não foi isso que os jogadores fizeram, não foi isso que os jogadores quiseram e por isso perdeu o jogo. Aí vão crucificar o Rogério, vão falar que vão trazer o Renato Gaúcho. Eu não gosto do Renato Gaúcho, acho que o Renato Gaúcho um fanfarrão, acho que ele gosta de ser mais estrela que o jogador e ele não tem a cara do Flamengo, ao meu ver. Muito pelo contrário. Ele fez o Flamengo de trampolim quando renovou com o Grêmio. Estava certo de ficar no Flamengo, de vir para o Flamengo.
conversou com a diretoria do Flamengo, tinha acertado com o Flamengo e foi lá e negociou, fez leilão com o presidente do Grêmio e ficou no Grêmio. E agora foi demitido. Né? Já se especula que o Rafinha nem entrará em campo pelo Grêmio, que vai rescindir antes de começar, porque não entrou na Libertadores. Você vê o caos que está o futebol brasileiro. E aí, muitos rubro-negros criticando o Rogério Ceni, que não é treinador, o Rogério é estagiário, o Rogério isso, o Rogério aquilo. O Flamengo não está jogando bem, o Flamengo joga bem quando o Flamengo quer jogar bem. E aí não é culpa do treinador. O Flamengo jogou bem com o Bangu, jogou bem com o Madureira, não jogou bem com o Vasco, não jogou bem com o Palmeiras. É invertido, né? Palmeiras e Vasco, mas não jogou bem por quê? Era o mesmo time. Não jogou bem por causa do treinador ou por causa do jogador? Agora, será que os jogadores estão fazendo corpo mole por causa do negócio do Arrascaeta, por causa do negócio do Gerson, pressionando a diretoria? Eu não quero acreditar num negócio desse. Jogadores que ganham milhões, fazendo corpo mole dentro de campo, eu espero que não seja isso. E espero que hoje os meninos deem conta. Acredito que entrará com Michael, PP, Hugo Moura, Bruno Viana, provavelmente deve jogar, com Gustavo Henrique ou com Léo Pereira, né? Acho que o Bruno Viana ainda está muito cru no Flamengo, mas vamos ver o que será feito hoje em campo. Acredito que o Rogério Ceni conversará muito com o Maurício Souza aí para colocar o que tem de melhor da base junto, mesclar junto com os profissionais que foram relacionados. O Flamengo joga hoje de 21 horas, lá a transmissão, pelo que eu vi, vamos lá, Flamengo e Portuguesa, acredito eu que seja só pela Flá TV+, ou para quem tem assinatura, mas ainda mais que o jogo é de sábado, acredito que tenha transmissão para esse jogo. Acho que não terá transmissão aqui. Vamos lá. O site da UOL aqui está dizendo. Vamos lá. Dá até uma provável escalação aqui. Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana, Rodrigo Caio, René, João Gomes, Hugo Moura, PP, Vitinho, Michael, Pedro. Pedro não foi relacionado, pelo menos eu não li o nome do Pedro, ou eu me equivoquei. Vamos dar uma conferida aqui, mas eu acho que o Pedro não foi relacionado para esse jogo, não. Pedro foi sim, então o Pedro está de volta para esse jogo, sim. Então, com relação à transmissão, galera, não vi aqui falar sobre a Record, né? Acho que não vai ter. É isso aí, ó. A partida será transmitida pela Record e também pela Flá TV+. Então deve ser pela Record Rio, deve transmitir o jogo, acredito eu, e pela Flá TV+, para quem é de outros estados. Acho que foi um grande erro da Record não transmitir os jogos do Flamengo, mas a Flá TV+, supriu isso aí e o Flamengo precisa de arrecadação e por isso a gente, quem pode ajudar, ajuda, comprou, eu comprei o direito de assistir pela Flá TV+, entendeu? Mas acho que deixou muito a desejar aí a Record e não transmitir. Vamos ver aqui no site da Record Campeonato Carioca. Vamos ver aqui se fala alguma coisa. Fala das finais, não fala nada do Portuguesa versus Flamengo. Vamos ver o que vai falar. Olha lá. Português e Flamengo, sabe onde assistir? Português e Flamengo. Aqui eu acho. A Record confirma a transmissão de Português e Flamengo. Vamos lá. Record confirma a transmissão de Português e Flamengo e irá exibir a partida para 28 praças. Veja quais. Então a Record vai transmitir o jogo hoje para Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus,
Cabralha, Campos, Varginha, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Essas serão as praças aí que a Record irá transmitir o jogo, né, do Flamengo hoje, Português e Flamengo. Engraçado é transmitir Português e Flamengo e o time profissional que jogou não transmitiu. Chega a ser surreal, mas é a realidade. Então, galera, vamos torcer que o Flamengo jogue bem hoje, que vença, tem tudo para vencer a Portuguesa. O elenco do Flamengo é melhor, a escalação do Flamengo já mostra isso, né? Que o Flamengo é melhor, tem tudo para vencer o jogo. Vamos esquecer a derrota passada, porque para mim o Flamengo testou e os jogadores não fizeram sua parte em campo, não ajudaram o seu treinador. A verdade é essa. Essa foi a minha opinião. Quando o treinador muda e o time joga com força de vontade e não dá certo, beleza. Agora, quando o treinador muda, faz os testes e o time não entra em campo, como não entrou no primeiro tempo, é complicado. Não adianta o João Gomes querer jogar sozinho. São 11 dentro de campo. A gente viu no terceiro gol do Vasco o Diego Alves nem pular na bola. Então, a gente sabe a capacidade do Flamengo e quem acompanha o Flamengo sabe que o Flamengo não jogou nada, não entrou em campo, não mostrou força de vontade, não mostrou interesse de se adequar ao sistema que o treinador colocou, mesmo que os jogadores estavam em posições invertidas. Quantos jogadores já jogou na posição diferente? O Arão é mestre de fazer isso. O Felipe Luiz é lateral e sempre cai pelo meio, então joga, muitas vezes está ali no meio do campo. Então, esse negócio de que mudou o Gerson de posição, mudou o Everton Ribeiro de posição e o Flamengo não rendeu porque os jogadores não quiseram. Qualidade eles têm, mesmo estando invertidos. Então, o treinador quis testar, precisava fazer testes, porque vem Libertadores, vem Brasileiro, vem Copa do Brasil e os jogadores não assimilaram a ideia. Essa é a minha maneira de ver. Perdeu uma derrota, infelizmente, contra o rival, que para muitos isso é clássico, para mim isso não é mais clássico há muito tempo. Já foi clássico Flamengo e Vasco, agora não é mais clássico. Há 5 anos o Vasco não vencia. Então que clássico é esse? Clássico é onde tem muita disputa. Disputa de 5 anos sem vencer. Então para mim isso não é mais clássico. Como não é clássico para mim contra o Botafogo, ainda é um clássico contra o Fluminense, que são os dois times cariocas que estão na Série A do Brasileiro. E são os dois times cariocas diferentes do restante. Essa é a minha ideia, essa é a minha opinião. Respeito a dos outros, mas essa é a minha opinião. Valeu? Então vamos torcer hoje, Flamengo e Portuguesa, 21 horas. Jogo na casa da Portuguesa. Vamos torcer para que tudo dê certo, que o Flamengo vença e vá a 22 pontos. E na última rodada, caso o Volta Redonda ganhe o Bangu, amanhã, na última rodada, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda para definir a primeira posição e quem será o campeão da Taça Guanabara. Vamos torcer para que tudo dê certo, que o Flamengo vença seus 2 jogos, seja campeão da Guanabara e que vença a Taça Rio e seja campeão carioca mais uma vez. Valeu? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo sempre. Espero que os jogadores comecem a honrar essa camisa, esse manto, porque tem hora que deixa muito a desejar. E quem deixa a desejar é o jogador, porque é o jogador que entra em campo e não o treinador. Valeu? Fui!